Bem, ouvimos aqui a Ellen falar. Eu não sei quantos concordam com a Ellen. Quem concorda que o senhorio de Jesus é uma chave? Quem discorda? Aí tem o pessoal que não levanta a mão para nada, vocês sabem disso. Não concorda, não discorda, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Não, é muito interessante. Às vezes, no meio da reunião da igreja, tu pergunta quem já. Aí um pessoal ali, quem não, aí também. E tem um pessoal que não levanta a mão para nada. É impressionante. Parece que está com dúvida, não sabe. Bem, irmão, vamos lá. Jesus é a porta. Você diz amém ou não? Ele é o início de tudo. Na verdade, o nosso Deus, o Pai, como eu comecei aqui no primeiro dia, ninguém viu Deus. Nunca. Ninguém. Mas o Filho, o Verbo que encarnou, o Deus, ele é que começou a manifestar o Pai. Ele é que trouxe conhecimento. Tudo que nós conhecemos do Pai é olhando para Jesus. Não há como, não há outra possibilidade. Então, o trabalho do Espírito Santo, diz a Escritura, é glorificar Jesus. É mostrar, revelar. Vou revelar, mostrar Jesus. E o próprio Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a exata expressão do Deus. Exata. Ele falou para o discípulo, que mostra-me o Pai. Fala em mostra-me o Pai, deixa eu abrir um parênteses. Você já viu um documentário chamado Mostra-nos o Pai? Se você não viu, assiste. Nós assistimos aqui em setembro. Foi em setembro que a gente assistiu? Foi, mostramos no Chile também, lá em Colina. Um espetáculo. Mas ele que começou a revelar o Pai. Então, todo conhecimento, todo conhecimento, olhar para Jesus na Escritura é você saber como é o Pai. Até Jesus chegar, a gente podia pensar muitas coisas sobre o Pai, como tem gente, inclusive, que olha as Escrituras e acha que tem um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo. Separa, porque não pode ser, vai um Deus no Velho Testamento, vai lá, racha todo mundo, mata. Aí vem Jesus, não tem nenhuma diferença. Ele falou que ele sempre foi. Ele chegou a dizer a mesma coisa que Moisés ouviu na sarça. Moisés, ele faz duas perguntas para o Senhor. Primeiro, ele diz, quem sou eu? Quem sou eu para ir? Por que eu? Né? Quem sou eu? Mas depois ele pergunta, se perguntarem a mim lá, o que eu vou dizer? Quem é você? E ele diz, eu sou o que sou. Como assim? Como é que Deus ia explicar ele para Moisés? Só desse, não tem outra forma. Não tinha como comparar com nada, com ninguém. Não tinha nada. É incomparável. Muito acima de tudo. Não dá, não cabe na cabeça de ninguém. Entendeu? Não tinha como. Tinha que dizer, eu sou o que sou e ponto. Vai lá. Eu estou contigo. Falou como Jesus disse aos discípulos, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vai lá que eu estou com você. Vai que eu estou contigo. E assim que Moisés foi, né? Para libertar o povo lá, ser o líder daquela obra maravilhosa que Deus fez com Israel. Mas, se tudo que nós conhecemos do Pai é por meio do Filho, eu até gosto de falar com os irmãos assim, repete comigo, eu sou filho, Deus é Pai, diga Deus é Pai. Se Deus é Pai, eu sou filho. Amém? Mas Deus é filho, Deus também é filho, mas ele não é só filho, o filho ganhou um título. Ele foi feito o quê? Senhor. E se ele é Senhor, eu sou escravo. Eu não tenho outra relação. Ele é o Quírios, ele é o dono de tudo. Estou até com a camisa aqui. Fazer uma merchanzinha rápida. Se ele é o dono de tudo, eu sou o escravo.
Paulo apresenta isso de uma maneira muito interessante. Ele diz que Jesus é o cabeça. E nós, membros desse corpo. O que acontece naturalmente quando a tua cabeça manda o teu corpo fazer uma coisa? O que acontece naturalmente? A cabeça manda, o corpo obedece. Se a tua cabeça mandar, o corpo não obedecer, você está doente. Está doendo, alguma coisa dá errado. Eu não sei, há muitos anos que não acontece comigo, mas, rapaz, coisa ruim é quando eu dormia em cima do braço de alguma coisa, dormia e acordava sem os movimentos, cara. Quem já teve essa experiência? É horrível, né, cara? Parece até um zumbi assim, querendo andar e o braço não obedece. Cara, que experiência ruim. Quando você perde o controle de alguma coisa. Né? Porque é o controle mesmo. O cérebro aí que comanda tudo. Então você comanda todo o teu corpo. Mas não dá para comandar aquilo que não está ligado, unido, sujeito. Né? Vocês dizem amém ou não? Então não dá para ter uma relação com Jesus onde você não é membro. Não está sujeito a ele. Na verdade, toda relação com Jesus começa com sujeição total, plena e absoluta. O senhorio é chave. Diga comigo assim, Deus é espírito. Diga, eu sou o templo. É uma outra relação, né? Então você é filho do pai, você é escravo do filho, você é membro do seu corpo e você é casa, morada do Espírito Santo. Mas é interessante, por que é tão chave o senhorio de Jesus? Porque até a relação com o Espírito Santo passa por isso. Ele diz que o teu corpo não é teu. Não é teu. Você não pode fazer com o teu corpo o que você pensa que pode fazer. Você não é teu, não te pertence. Ou você não sabe que o teu corpo não é teu? Paulo faz essa pergunta, não é teu. Ele é templo de quem? Do Espírito Santo. Não é uma casa alugada, teu corpo. É uma habitação própria. O Espírito Santo comprou, ele tem direito sobre tudo. Porque a gente tende a separar espírito, alma e corpo. Mas não tem separação. Nós somos espírito, alma. Nós somos espírito, alma e corpo. É uma coisa só. Falava para os irmãos outro dia aqui. Se teu corpo está mal, cansado, coisa e tal, dirigindo lá não sei quantas horas lá, que você começa a botar água no olho. Você já fez isso alguma vez? Para não dormir, dirigindo, o olho que não tem alma que resolva aquilo. Porque você é uma só pessoa. Quando você cansa, cansou, já era. E quando cansa a alma? Quando cansa a alma é igual, o corpo pode estar saudável, você pode estar fisicamente saudável. Faz todos os exames, está jóia, todas as taxas, legal, mas a cabeça está pirada. Está cansada. Sei lá o que é. E assim também é com o espírito. Então nós somos um só, uma única. Então, e o Espírito Santo, ele é dono de tudo. Porque ele é Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai e o Filho morando em nós, é o Espírito Santo. Então é uma relação, o senhorio é a porta de tudo. Tudo passa pelo senhorio de Jesus Cristo. Se você conquistar qualquer coisa com o Senhor, é a partir do senhorio. Ele que disse isso lá em João 15,15. Eu não chamo vocês mais de escravos. Eu chamo vocês de amigo. Você começou na relação como escravo mesmo. Mas se ele agregou algo nessa relação, você fala, eu não posso chamar você só de escravo agora. Porque tudo que eu falo, tudo que eu sei, eu falo contigo. Você é meu amigo. Deus chamou também Abraão de amigo, lembra? Amigo é aquele que você não tem nenhum segredo com ele. Quando uma pessoa que você considera sua amiga, ela esconde algo de você, você estremece. Porque você vai dizer, nós somos amigos. Eu te considero meu amigo, minha amiga. E a amizade é uma via de duas mãos, não sei se você percebe isso. Eu posso te fazer meu amigo, te dando acesso, e você não faz eu teu amigo negando acesso. Então, se eu abro minha vida para você com transparência e honestidade contigo, eu estou dizendo que eu quero te fazer meu amigo.
Jesus chamou Judas de amigo. Amigo. Mas Judas não era amigo dele. Assim, Jesus deu acesso a Judas, mas Judas não deu acesso a Jesus ao coração dele. Não deu acesso. Porque é uma via de duas mãos. Eu posso dizer assim, eu me abri para você e te convidei a entrar na minha vida. Eu fui sempre transparente contigo, sempre fui honesto, me arrisquei a ser mal interpretado, falei o que eu pensava, falei as bobagens todas que eu penso da vida, de você. Porque transparente é quando eu falo de mim, e honesto é quando eu falo de você. Amigo, quando você quer aquela pessoa como tua amiga, você abre e recebe ela como tua amiga. E a partir dali, daquele momento, você não tem mais segredo com ela. Então Jesus chamou aqueles caras de amigo. O que ele fez? Ele deu um acesso a mais. Ele falou, vocês são meus escravos. Não mudou nada, não deixou de ser escravo. Mas ele falou assim, poxa, eu não vou te chamar só de escravo, porque você agora também é meu amigo, eu te dei acesso. Mas como que foi isso? Ele explica. Tudo que meu pai fala comigo era o segredo de Jesus. Eu falo com vocês. Ou seja, não tem mais nada oculto. Judas sabia tanto de Jesus quanto qualquer um. E sabia até o lugar que Jesus passava a noite com os discípulos, que ninguém acharia Jesus. Durante o dia, no meio da multidão, os caras não ousavam prendê-lo, porque temia a multidão. E durante a noite, ninguém sabia onde ele pousava. Judas sabia. O caminho secreto Judas conhecia, porque era amigo. Jesus o fez amigo. Amigo é quando você dá acesso, quando você abre, é transparente, quando você não tem segredos com a pessoa. Quando alguém diz assim, olha, eu também te considero meu amigo, e essa pessoa mantém segredos com você, algo está errado. Você pode questionar, eu acho que você não me tem como teu amigo, você não me tem como eu te tenho. Porque eu dou todo acesso a mim, mas quando você está blindado, você se fecha para mim. Claro que não deve ser uma cobrança. Claro que você tem que ser meu amigo também, você tem que me considerar. Não. Claro que não deve ser uma cobrança. O amor não cobra. O amor está sempre pronto a dar, a jorrar como uma fonte. Mas, claro, para a coisa se consolidar plenamente, tem que haver. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas ninguém é obrigado a ser amigo do outro. No sentido, agora eu vou te dar acesso também. Ninguém é obrigado. As pessoas devem fazer isso com liberdade. Eu acho que isso, inclusive, torna a coisa mais preciosa, mais valorosa. Ninguém é obrigado. Até porque eu penso também que essa relação mais íntima talvez a gente não consiga com todos. Com alguns a gente consegue. E outra coisa, a amizade leva tempo. Ao longo da tua vida você construiu algumas amizades importantes para você. Que você se abre completamente. E essa coisa da amizade é uma escolha também. É uma escolha. Por que é uma escolha? Porque você não escolhe teu irmão. Você escolheu tua irmã? Não, ela já veio junto no pacote, né? Vice-versa. Você também, né? Não escolheu tua irmã. Já veio junto. Mas amigo você escolhe. Amigo você escolhe. É uma coisa tão forte, que às vezes você ouve um pai dizendo assim, meu filho é meu amigo. Uma mãe dizendo, minha filha é minha amiga. Aí alguém poderia dizer, mas é natural, é tua filha. Não. Não é natural. Tem filha que não está aberta para a mãe. Tem filha que outras pessoas sabem mais dela do que a mãe. Por quê? Porque ela não deu esse acesso à mãe. Ela tem segredos com a mãe. Ela fechou a porta para a mãe. Então ela não quis a mãe como sua amiga. Ainda que a mãe, de repente, tem tudo aberto para ela. Todas as senhas estão com ela. Mas o contrário não. É uma relação assim. Mas ninguém deve forçar o outro à amizade. Eu sempre digo para os irmãos, você quer fazer amigos? Se abre, dá acesso às pessoas. Deixa as pessoas chegarem, te conhecerem. Deus é assim.
Jesus é assim, né? Mas com Jesus a relação tem que começar bem quando ele se torna Senhor da nossa vida. Tudo muda quando Jesus é reconhecido de verdade como dono de tudo que somos e temos. Rendição, a palavra que a Eli usou, é uma palavra militar. Rendição não é um armistício, não é um acordo bilateral. Rendição é quando você depõe as armas e não tem nenhuma condição. Eu vou depor minhas armas, mas não tem mais. Rendição é eu deponho minhas armas e tu assume o controle de todas as coisas. Eu me rendo. Não luto mais contra ti, contra o teu amor. Adriano Romero tem uma canção que ele diz que se eu ganho esta luta, eu perco. Já ouviu essa canção? Vocês conhecem essa canção? Essa canção, eu não me lembro o título dela. Ele diz que já cansei de lutar, já cansei de pelear. Eu tenho anulado, eu acho que eu apaguei as raias que me separavam da tua bênção. E ele falou assim, eu dei conta que eu perco se eu ganho essa luta contra a verdade. É uma canção de rendição. Muito interessante essa canção. Ele falou assim, eu perco essa luta. Essa luta eu perco. Aí ele diz que entrega as rendas, o controle, como um cavalo. Como um cavalo que é trazido no... Como é que se dá o nome? Rédeas. Ele entrega as rédeas da vida dele. Falou, eu entrego as rédeas da minha vida. Porque Deus falou assim com Israel em vários momentos. Falou, o jumento conhece seu possuidor. O cachorro sabe quem é seu dono. Israel não sabe. Então, Deus sempre foi o Senhor. Deus sempre foi o Senhor. A partir dessa rendição, a partir desse senhorio, a partir dessa sujeição plena, a vida muda. A vida muda, porque nós não deixamos de ser filhos do Pai. Qual o grande drama assim que eu entendo dessa relação difícil com o senhorio de Jesus? É assim. Se eu não me rendo a esse amor, eu sou como aquele escravo de uma casa que está sempre procurando uma hora de fugir. Quando eu não me rendo de verdade ao senhorio de Jesus, eu sou aquele escravo que quando eu olho o muro, eu vejo o limite. Você já reparou que esses desenhos animados, as animações, sempre tem uma história de que animando as crianças, a mocinha, a menina, a princesa, a romper seus limites, a sair daquilo que protege ela? Já viu? Eu já vi vários, assim, eu sempre procuro ver as animações por causa dos netinhos, né? Eu gosto de conversar. Agora eu comecei a ver com a Laurinha o começo, assim, o tempo que deu, e mais uma vez tinha uma princesinha lá de uma ilha lá, do Ula Ula, cheio de espírito, cheio de coisa, que tinha uns arrecifes assim, que eram umas ondas que impediam ela de avançar. E o pai queria muito que ela ficasse guardada ali, mas ela era animada mais uma vez a avançar. É bom romper limites, mas não romper aqueles que te guardam, que te protegem, né? Não é verdade? Sim ou não? Então, porque tem limite, e eu penso que o escravo que não se rende de verdade ao amor, ele olha assim sempre a cerca como um problema, entendeu? Um dia eu fujo, um dia eu escapo desse negócio. E o filho já não tem isso. O filho é parte de tudo que o pai tem. Jesus falou isso com os fariseus, com aqueles ouvintes, falou, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês fazem a obra do pai de vocês. Pô. Ele é mentiroso, ele é assassino, vocês repetem. Ele é o pai da mentira e vocês vivem aí nesse engano todo. Vocês fazem a obra dele. O filho faz a obra do pai. Ele faz com amor.
ele faz entendendo que é a herança dele. Ele faz com outro entendimento. Mas isso não muda a ideia de que ele pertence a esse pai. Não muda de que esse pai é o Senhor. Porque o Senhor, até o senhorio, até a história da escravidão na Bíblia, ela tem dois tipos de história. Tem aquele escravo do quintal, tem aquele escravo da lavoura, tem aquele escravo da casa. Tinha escravo nas Escrituras que estudava, se formavam, eram tidos como filhos. Sabiam disso? Sabia ou não? Você sabia que tem escravo na história que não queria ser livre? Oi? Mas se você pesquisar, mas por que não queria ser livre? Porque ele, escravo, vivia melhor do que qualquer livre naquele reino, naquele contexto. Porque dependia de quem ele era escravo. E eu li uma ocasião aí que era um negócio tão forte, que alguns caras pagavam para ser escravo de algumas pessoas. Ele fazia o contrário, ele não queria ser livre, ele queria ser escravo. Porque dependia de quem era. Ser escravo de um rei, por exemplo, tal, ali, dependendo da tua condição ali, você estava melhor do que vários senhores de terra, de tudo. Você estava vivendo melhor. Eu li sobre isso e fiquei assustado. Eu falei, meu Deus. Mas naquele momento eu acho que entender também o senhorio de Jesus era mais simples. Porque eles, os primeiros cristãos, quando morriam, eu demorei para entender isso também, eles diziam, eu sou cristão. Era suficiente. Porque ser cristão, só essa palavra, eu sou cristão, já significava que ele era um escravo propriedade de Cristo. Era assim que eles morriam. Hoje ser cristão é qualquer coisa. Mas não naqueles dias. Eu estava vendo a história da igreja. Quando o cara ia morrer, aí conta a história de um soldado lá que morreu, ele só disse isso, eu sou um cristão. Como dizendo, eu pertenço a Jesus. Eu sou propriedade dele. Mas os caras não estavam tristes por isso. Eles não estavam tristes, não estavam lamentando que eu sou de Jesus, que eu posso. Não, eles estavam alegres. Estavam jubilando até pela possibilidade de morrer pelo nome de Jesus. Porque conhecer de verdade. Porque aí você vê que a vida eterna é conhecer. Conhecer o Senhor de verdade limpa de nós, nos liberta de uma maneira tão profunda que o termo propriedade exclusiva não nos assusta. Não nos assusta. Pelo contrário, nos enche de alegria, de gozo. Porque Jesus, diga, Jesus é o Senhor. Eu sei que quando fala Senhor e você entende o senhorio, você só pensa, ele manda e eu obedeço. Mas isso não é verdade. Isso é só uma parte da verdade. Porque o fato dele ser Senhor significa que ele é dono, que ele guarda você, que ele protege você, que você pertence a ele e que nada lhe toca. Nem um fio de cabelo da tua cabeça cai se ele não autorizar. Senhorio tem todo um contexto, amados. Senhorio tem todo um contexto. Não é simplesmente eu sou escravo. Mas de quem você é escravo? Escravo no sentido de pertencer. A quem você pertence? E tudo começa de verdade por aí. Enquanto nós não vemos esse senhorio, nossa vida é de um jeito. Quando nós enxergamos esse senhorio, nossa vida é de outro jeito. Se você entrevistar pessoas que tiveram sua vida, o curso da sua vida mudada, mesmo que não use a expressão senhorio, mesmo que não use, porque não tem esse linguajar nosso, ele vai dizer, não, teve um momento que eu entendi que Deus, porque às vezes para alguns Deus é a figura de que manda em tudo, é o dono de tudo. De que Jesus era meu Deus.
Talvez ele não use a expressão Senhor por não entender como nós entendemos a palavra Kyrios. Mas ele diga assim, não, teve uma hora que eu entendi que ele mandava em tudo, que ele é o dono de tudo, que ele é que governa a minha vida. Ele vai usar essa expressão, porque ele vai dizer, eu antes andava de um jeito, fazendo a minha própria vontade. Depois eu me rendi. Lembra que o Espírito Santo luta contra a carne? Para que a gente não faça a nossa vontade? Lembra disso? Significa que em algum momento essa carne se rendeu. Não é que a vontade de Deus é a minha ideia. Não é, nunca foi. Mas eu descobri pela experiência de que ela é boa. É uma escala. Ela é agradável. Assim que está na Bíblia. Eu sei que o pessoal inverte a ordem, mas é assim a ordem. Ela é perfeita. Ela é boa. Ela é agradável. Ela não carece de mais nada. Nós podemos experimentar isso quando nós nos rendemos plenamente a esse senhorio. Se você lembrar, como Paulo fala isso aos Romanos no capítulo 12, se você lembrar direitinho como é que começa, ele começa com uma súplica, dizendo, eu rogo a vocês, eu suplico a vocês, que apresente os corpos de vocês. Olha, de novo, aí não tem separação, aí tem o corpício. Aí tu fala, mas por que corpo, Franco? Não é alma e espírito? Porque é com o teu corpo que você fala demais, é com o teu corpo que você come demais, é com o seu corpo que você bebe demais, é com o teu corpo que você dorme demais, é com o teu corpo que tu faz sexo fora, é com o corpício que vai fazendo essa bagunça toda, é com o teu corpo. Pega o teu corpo, que não é membro do pecado, mas pertence ao Senhor, e consagra ele num sacrifício que? Vivo, santo e agradável a Deus. A ele, para que experimenteis, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Não há como evoluir nesse conhecimento de Deus, não há como avançar no reino de Deus sem se render de verdade, sem se entregar, sem se consagrar. São várias palavras para o mesmo ato, sem se quebrantar, sem o grão de trigo caindo na terra, lembrando aqui a visão do meu amado Digão que estava me contando, sem o grão de trigo cair na terra e morrer. Não há nada, não tem começo. Ainda que a vida esteja dentro de você, pulsando como lá no grão de trigo, se caiu na terra, não deixou a terra te amassar, te quebrantar, morrer, tu vai ficar só. O fruto vem com quebrantamento verdadeiro, com uma rendição plena. Amém? Com uma aceitação de amor, de que o dono da tua vida, o amo da tua vida, aquele que governa a tua vida é Jesus. Amém? Vamos para o intervalo de mais minutinhos? Respira aí.